amigos, aqui ao fundo está o edifício Joelma. Eu vou falar alguma coisa dele daqui a pouco. E muitas coisas que vocês não sabem, muitas coisas que são ocultas, são histórias ocultas em torno da tragédia desse edifício, tá? Não percam, é daqui a pouco, depois da vinheta. Obrigado. Boa noite, meus amigos. Como vocês viram aí no trailer, o assunto que nós vamos tratar hoje é do edifício Joelma. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que eu vou procurar tratar desse tema com bastante seriedade em respeito às vítimas e às suas famílias, né? Vocês devem estar se perguntando, mas um incêndio, uma tragédia dessas, por causas corriqueiras, né? Qual que é o interesse gótico que existe por trás disso? Existem, e vários, em várias correntes. Então, eu peço a paciência de vocês para que vocês entendam, ao longo da história que eu vou contar, a natureza desses eventos anteriores, contemporâneos e posteriores ao incêndio do Joelma, tá? E aí nós começamos, vocês estão vendo aqui exibido esse livro, Fevereiro em Chamas, que é do repórter Adriolfo Dolfi. Inclusive com dedicatória. Por que eu estou exibindo esse livro? Quem é contemporâneo meu, quem acompanhou esses fatos na época, sabe da maldição de fevereiro. Como é que surgiu essa maldição de fevereiro? Ela se inicia justamente com o incêndio do edifício Andraus. O incêndio do edifício Andraus ocorreu por volta de 16h20 da tarde de uma quarta-feira, 24 de fevereiro de 1972. Fica lá na cidade de São Paulo. O fogo começou no segundo andar do edifício e provavelmente foi causado por um curto-circuito num luminoso de propaganda que ficava na fachada. Esse incêndio teve 16 vítimas fatais e mais de 330 feridos. Tá? Então,
época só não teve a quantidade maior de vítimas, né? Justamente por conta de que ali tinha lugar para aterrissagem de helicópteros. Então, a maioria das pessoas foi salva por helicóptero. Isso foi em 72. Às 8h45 da manhã de sexta-feira, 1º de fevereiro de 74, 2 anos depois, mas também no mês de fevereiro, também na cidade de São Paulo, teve o incêndio do edifício Joelma, que se iniciou no 12º andar, com um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado. Número de vítimas, 191 fatais e mais de 300 feridos. Tá? O número de vítimas nesse incêndio foi maior porque havia dificuldade, não tinha a facilidade que tinha lá no Andraus de pousar a aeronave. Então, teve o incêndio do Andraus em fevereiro. Teve o incêndio do Joelma em fevereiro, 2 anos depois. Então, na época, todo mundo esperava, quando chegava o mês de fevereiro, vinha já aquela apreensão, aquele pânico, aquele receio de que havia um incêndio, né? E passou 75, 76, não houve incêndio, até que na tarde de sábado, de 14 de fevereiro de 1981, houve incêndio do edifício Grande Avenida. Nesse edifício, as vítimas foram 17 fatais e 53 feridos. Tá? Mas vamos voltar lá na questão do Joelma, né? O grande vilão do incêndio, o grande fantasma, se é que existe, é esse aqui. A boa e velha gambiarra. E não só através desse T, né, desse tipo de extensão, como também que é conhecido popularmente como gato, né, que é puxar uma fiação da caixa da tomada para ligar um outro aparelho. Por quê? Porque os prédios eram antigos, eram prédios de escritórios, que tinham máquina de escrever e outros equipamentos que não usavam eletricidade. E os escritórios mais modernos já tinham máquinas de escrever, calculadoras, aparelhos de ar-condicionado. No caso do Joelma, o 23º andar era inteirinho ocupado pela sala de informática da Crefisul. E também os materiais que eram usados na época, as cortinas, carpetes, as divisórias, era tudo material combustível. Por isso se explica as grandes proporções do incêndio e a grande quantidade de vítimas. É óbvio que esse não foi o maior incêndio que ocorreu no país. O maior incêndio que teve no país foi em 1961, no Gran Circo norte-americano, mais especificamente em dezembro, né? Numa matinê à tarde, por volta de 3 e pouco, 3h30, né? Só que esse incêndio do circo americano
foi um incêndio criminoso por dois ex-funcionários ali descontentes que atearam gasolina na lona de nylon e atearam fogo em represália contra ali os patrões, o proprietário do circo. Tá? Esse incêndio ele causou 503 vítimas fatais e mais de 800 feridos. Então, um incêndio criminoso, premeditado, e um dos dois elementos que planejou e executou o acidente ainda tinha problemas mentais. Então, é aqui um caso de assassinato em massa premeditado com a condição de psicopatia. Então, esse caso, esse primeiro incêndio de 1961, até merece um vídeo à parte, e posteriormente a gente pode tratar desse assunto. Então, já foi explicado para vocês a maldição de fevereiro. Tanto é que por isso vem esse livro, Fevereiro em Chamas, que são prédios de São Paulo, situados na mesma região, próximos uns dos outros. Tá? E, dito isto, nós vamos voltar a falar propriamente, especificamente, do edifício Joelma. Tá bom? A respeito do Joelma, apesar de que há dúvidas sobre se o objeto do filme foi baseado na história do Joelma e do Andraus, né? Na década de 70, iniciou-se uma nova modalidade de filmes, né, conhecidos por cinema catástrofe. Ele começa lá com o Aeroporto, em 1970, O Destino do Poseidon, em 72, O Terremoto, em 74, O Inferno na Torre, que é também de 74, Armagedon, em 98, Vulcano, em 97, o Titanic também em 97, o Twister, né, que é sobre tornados, em 96, mas esses filmes são filmes de susto, são filmes de pânico, não são necessariamente filmes góticos, são filmes de pânico. O Inferno na Torre, inclusive o autor de Fevereiro em Chamas, ele trata desse assunto, disse que foi baseado no incêndio do Andraus, né, ou no incêndio do Joelma. Né? Tanto assim que ele diz que o prédio da capa, eu estou reproduzindo a capa do DVD aí para vocês nesse instante, esse prédio, alguns entendem que a aparência dele é com o Andraus, outros entendem que a aparência externa dele é mais aproximada do Joelma. Tá? Então,
Eu vou colocar agora só o cartaz central, né, no meio da tela e vou colocar aqui o Andraus, que vai estar aí à direita de vocês, e o Joelma à esquerda de vocês, até para vocês fazerem uma comparação e verem se com qual dos dois esse prédio aqui combina mais, né? Então, de qualquer forma, essa tragédia do Joelma, ela interfere também na indústria do cinema de Hollywood, né? E não só esse filme, tem um outro aqui, Joelma, 23º Andar, mas esse aqui eu vou deixar para falar depois, que ele vem num outro contexto, tá bom? Bom, mas será que o local aonde se encontram, onde se encontra o edifício Joelma, né, e outros edifícios, tem alguma coisa, tem algo de negativo ali naquela região, né? Aliás, aquela região central ali de São Paulo, proporcionalmente a qualquer outra cidade do Brasil, é a que mais tem locais mal assombrados por metro quadrado. O edifício Martinelli, Castelinho da Ruapa, isso, a mansão da dona Viridiana, e isso para citar apenas aqui alguns locais que eu me recordo assim de imediato. Existe uma coisa que se chama pontos telúricos. O que é isso? Eles são pontos negativos no subsolo do terreno do imóvel, provenientes de falhas geológicas, nascentes de águas, etc. E podem estar a até 2 quilômetros de profundidade. E quando um ponto telúrico atinge uma pessoa, pode provocar vários problemas de saúde. Existe uma ciência que estuda esse tipo de fenômeno, que chama a geobiologia. A geobiologia, geo é terra, bio é vida, e o radical logia é o estudo. Então, estudo da vida na Terra sob os aspectos energéticos. Muito embora esse tipo de estudo ainda não seja reconhecido no Brasil, ele tem reconhecimento em vários outros países do mundo, né? Inclusive, a própria Organização Mundial da Saúde, ela reconhece os estudos de geobiologia, que não tratam só do subsolo. Então, feita essa explicação, eu fiz essa explicação para explicar para vocês, para entrar no assunto com vocês, do que tinha lá antes, para fazer um estudo anterior, para voltar no tempo, antes
do incêndio do Joelma e analisar o histórico daquele local, né? Desde antes da colonização, desde antes da chegada dos portugueses. Ali já tinha alguma coisa esquisita, né? Vamos, então, analisar o que é isso. Aquela região é conhecida por Vale do Anhangabaú, que é um nome indígena, né? E qual que é a história desse local na época pré-colonial? Vamos ver? Aquela região do Joelma, né, aquela região especificamente ali do Vale do Anhangabaú, né, ela já antes da chegada dos portugueses era temida pelos indígenas. Eles evitavam aquele local, evitavam se banhar nas águas do rio Anhangabaú, não entravam ali para caçar, enfim, não entravam para nada. Por quê? Porque existia, segundo a cultura indígena, uma criatura sobrenatural que protegia a floresta e os animais da floresta, mas que era hostil aos humanos, a criatura chamada Anhangá. Anhangabaú, do Tupi-Guarani, ele significa rio do malefício, ou rio do diabo. Então, essa região era evitada. Os índios sabiam que ali havia alguma coisa sobrenatural. Segundo narram os historiadores, essa criatura seria um cervo luminoso, com olhos vermelhos, né, e que assombrava quem tentasse entrar ali, né, perseguia. Com a chegada dos portugueses, os índios foram subjugados, né, e forçados a trabalhar. E, obviamente, os portugueses queriam que eles explorassem também aquela região que eles tinham medo de entrar, né? E com a recusa dos indígenas em obedecer às ordens dos portugueses, especialmente naquela região assombrada, né, muitos indígenas foram dizimados e seus corpos atirados no rio Anhangabaú, que se tornou ali um verdadeiro rio de sangue, aumentando ainda mais com essa chacina dos povos originários, aquela má fama que o local já tinha na cultura indígena. Isso aí estamos falando por volta do século XVI. Mas vamos avançar alguns séculos no tempo e chegar no início do século XX. No início do século XX, no local onde seria edificado futuramente o Joelma, foi primeiro edificado uma vila operária. Então, essa vila operária, vocês estão vendo aí, uma das casas eram geminadas todas, praticamente no mesmo estilo, né? Mas essa casa especificamente tem uma história bem macabra que a envolve, que é o caso chamado como o crime do poço. Ele ocorreu
em novembro de 1948. Então, morava, né, nessa casa que foi mostrada uma família, né? Era um professor, é um químico e professor assistente da USP, de nome Paulo Ferreira de Camargo. Ele tinha 26 anos. E ele morava com a mãe, Benedita Ferreira Camargo, de 56 anos, as irmãs Maria Antonieta, 23 anos, e Cordélia, de 19 anos. Então, o que acontece? Esse Paulo, ele arrumou uma namorada, que era enfermeira. Ocorre que ele comunicou, fez lá um jantar e comunicou para a família a sua intenção de casar com essa enfermeira. Contudo, a família se posicionou contra, porque essa enfermeira, ela não era mais virgem. Tá? Isso pode causar espanto hoje em dia, mas tenham certeza, aqueles que são meus contemporâneos de idade se recordam que até ali para a década de 60, isso aí era um tabu levado à risca. Então, não se admitia de forma alguma, quanto mais na década no final da década de 40. Né? Isso era um absurdo. E era impossível obter o consentimento, e sem o consentimento ele não ia se casar. Então, o que acontece? Ele contrata uma pessoa para cavar um poço no quintal da casa dele. E, em novembro de 1948, não se sabe o dia com precisão, ele mata a mãe, as duas irmãs e joga dentro daquele poço. Os vizinhos sentem falta da movimentação da mãe e das irmãs, começam a indagar. Primeiro ele inventa uma viagem delas para o Paraná, que é uma viagem estranha, que elas sumiram de repente, ninguém viu o movimento de saída, não avisaram ninguém. Aí depois ele vem com uma nova história, que elas sofreram um acidente na viagem e faleceram. E com essas inconsistências, né, isso desperta a suspeita dos vizinhos e eles acionam a polícia. E a polícia vai até a casa fazer uma inspeção e acaba encontrando os cadáveres da mãe e das irmãs lá nesse poço. Nesse momento, é dada voz de prisão ao Paulo. E ele pede licença, pede permissão para ir ao banheiro, antes de seguir preso. E entra no banheiro da residência. O que ninguém sabia é que ele guardava uma arma de fogo oculta ali dentro do banheiro. E enquanto ele está no banheiro, eles ouvem um tiro, arrombam a porta e constatam que ele acaba de cometer suicídio com um tiro na cabeça. A tragédia do crime do poço, ela não se encerra aí. Uma equipe de bombeiros é chamada para fazer o resgate dos cadáveres.
E um dos bombeiros que participou dessa missão de resgate, possivelmente por não estar usando equipamento adequado, ele fica doente e morre uma semana depois, contaminado por, enfim, agentes tóxicos que o corpo em decomposição desprende, uma cadaverina, a putrefacina. Então, além do homicídio das 3 mulheres, do suicídio do assassino, ainda um bombeiro também é vitimado por negligência ali nos cuidados do resgate. E é nesse local, né, não se sabe se exatamente em cima, alguns alegam que o edifício foi construído em cima do local, ou pelo menos ali nas adjacências, naquela mesma região, que vem a ser edificado o prédio do Joelma, que tem um destino trágico no início da década de 70. Eu quero abrir um parênteses aqui para voltar lá naquele tabu da virgindade, que foi o pivô do crime do Poço, né, para salientar que isso aí, naquela época, né, quem é contemporâneo aí quem viveu os anos 60 até meados da década de 70, sabe que era costume da época, da sociedade da época, esse tipo de exigência, né? Mas não era só questão de costume, não era mania do povo, não, um comportamento de uma determinada época ou de um determinado local. Isso era lei. Tanto é que estava previsto no artigo 178, parágrafo 1º, que o homem casado com mulher já deflorada, ele tinha 10 dias para entrar na justiça com ação de anulação do casamento, dava anulação de matrimônio. É o artigo 178, parágrafo 1º do Código Civil de 1916, que vigorou, pasmem vocês, até o ano de 2002, mesmo com o advento da Constituição Federal, que prega lá no caput do artigo 5º que todos são iguais perante a lei, esse absurdo continuou vigorando. É claro que com o decorrer do tempo, isso caiu em desuso, né? Até mesmo porque o próprio marido, que o titular da ação, né, quem garante que não teria sido ele mesmo quem deflorou durante o namoro, durante o período anterior, tá? Mas era previsto em lei, tá? Então, vamos retornar ao assunto. Em alguns sites, vocês vão encontrar uma informação que ali onde era o Joelma também ficava o Pelourinho, mas essa informação ela não procede. Porque o Pelourinho ele ficava ali na Praça João Mendes, que era chamada de Largo de São Gonçalo, né? E há outras referências também no sentido
de que ele ficava no Largo 7 de Setembro, na Sé. Então, a história do Pelourinho não procede, não se existiu Pelourinho ali naquele local. Nós chegamos, enfim, retornamos novamente ao dia 1º de fevereiro de 74, né? Que é o dia do fatídico incêndio do Joelma, que deixou quase 2 centenas de vítimas, né? Por muitos anos foi o segundo maior incêndio com vítimas, né, superado apenas pelo Gran Circus norte-americano em Niterói, em 1961. Hoje, o segundo incêndio com mais vítimas no Brasil é o de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o Joelma passou para a 3ª posição. Após esse incêndio, aí surgiram histórias, quando o edifício foi restaurado, recuperado, retornou a funcionar, agora com o nome de Edifício Praça da Bandeira, né? Mas, mesmo assim, pessoas ouviam gemidos, gritos, portas que se abriam e se fechavam sozinhas. Essa questão de espíritos, enfim, de entidade, de pessoas que faleceram ali naquela tragédia, ela tem início no próprio dia do incêndio. Há um livro escrito pelo Chico Xavier que ele relata várias histórias. A primeira delas é sobre 6 moças que trabalhavam no 23º andar do Joelma. O livro chama Somos 6. Então, nesse livro, ele conta a história pelos olhos de uma das vítimas, chamada Volkmar. E o que acontece? A família da Volkmar, a mãe, irmão e, se eu não me engano, cunhado, sabendo do incêndio, saíram em busca pelos hospitais e não localizaram. Aí a busca se centra no IML. E, para preservar a mãe, eles a deixaram no carro e foram ao IML e ali localizaram o corpo da Volkmar. E vinham discutindo como é que ia dar a notícia para a mãe. Só que, enquanto eles estavam lá dentro, segundo o livro, a própria Volkmar, o espírito da Volkmar, ele se materializou dentro do carro e ela conversou com a mãe e informou o que tinha ocorrido, mas tranquilizou a mãe, dizendo que ela estava bem e que não deveria se preocupar. De sorte que, quando chegam os homens, a mãe os surpreende, dizendo: não, eu sei que ela está aí dentro, que vocês reconheceram, porque ela já me contou essa história. E, a partir daí, a família da Volkmar, ela se desloca para Uberaba, ela passa a ter contatos com o médium Chico Xavier, que de onde vem essa narrativa, de onde vem
toda essa história. História essa que foi transformada em filme, que é esse filme Joelma, 23º Andar. Tá? E é a história desse filme e de alguns desdobramentos do incêndio que eu vou passar para vocês. Aliás, nesse vídeo que eu estou fazendo, nessa história que eu estou contando para vocês, eu não vou inserir nenhuma cena, seja foto, seja vídeo, da época do incêndio. Isso aí vocês podem encontrar na internet, tem muitos vídeos sobre esse tema. E aqueles que se interessarem de pegar esses vídeos numa sequência lógica, esse filme aqui, ele usou cenas reais do incêndio. Né? Algumas cenas foram cenas internas, outras cenas foram gravações feitas na rua, que a rua é pública, depende de licença só da prefeitura, né? E as cenas do incêndio propriamente ditas são cenas originais. São as cenas originais da época, que alguém filmou e tinha esse material e procurava uma maneira de utilizá-lo. E alguém que teve a intenção de realizar um filme com a história se uniu a essa pessoa e aproveitaram essas imagens para complementar o filme, para não ter que reproduzir tudo aquilo que seria difícil, né, com os recursos técnicos da época que o filme foi feito. Tá? Então, vamos ao filme. O filme Joelma, 23º Andar, ele é feito em 1979. É um filme de vertente espírita, é uma visão espírita. Foi feito em 1979, ou seja, 5 anos depois do incêndio. Foi dia 1º de fevereiro de 1974. E como eu disse a vocês, ele traz com bastante fidelidade a sequência de imagens da tragédia e o desenrolar da história dessa personagem principal, que é a Volkmar, e a atriz escolhida para fazer o filme foi a Beth Goulart, que é uma atriz bem conhecida. Quando a Beth Goulart é consultada para fazer o filme, a primeira preocupação que ela tem é saber dos produtores se eles têm se a família deu autorização para fazer o filme. E os produtores respondem: não só, nós não temos autorização só da família, nós temos autorização da própria vítima que morreu. Ela, mas como assim? Não, nós temos uma autorização dela psicografada pelo Chico Xavier. E a Beth Goulart, que é de família espírita, né, aceitou, fez um trabalho excelente. As cenas internas do filme não foram feitas no Joelma. A administração do prédio não ia admitir. Primeiro que eles não admitem visitação lá, né? Quanto mais a entrada lá dentro para reviver uma tragédia que ocorreu ali. Não faria sentido algum, né? E filmagens envolvendo fogo, uma série de coisas. Então, isso foi feito num prédio que estava vazio,
né? Um prédio que estava abandonado, ou pelo menos desocupado, né? E ali foram feitas cenas com chamas, obviamente, com guarnição de bombeiros acompanhando, com toda a segurança exigida para realizar as filmagens. Mas mesmo assim, e aí eu vou colocar algumas imagens para vocês, em alguns frames do filme aparecem uns borrões, umas imagens que lembram muito o rosto de pessoa, alguma coisa nesse sentido. Então, surgiu também aí alguma lenda urbana em torno disso, que seriam manifestações de espíritos, né? Muito embora isso não tenha sido filmado dentro do Joel. Foi num outro edifício, reserva para essa finalidade. Tá? É um filme interessante, embora ele seja direcionado para o público espírita, mas é um filme que eu recomendo, vale a pena assistir. Tá? É um trabalho bem realizado. Bom, com esses relatos de assombrações, de visões, porta batendo, em 2004, foi levada ao edifício do Joelma a uma monja budista. O nome dela é Jojitsu, que significa lua límpida, numa tradução livre. Ela lá esteve em 2004 para abençoar o 19º e o 20º andar. Encontrou o edifício muito carregado, principalmente nos banheiros. Segundo consta, ela viu o espírito de uma mulher loira que lhe agradeceu pelas preces. A monja homenageou as pessoas que trabalharam naquele local e pediu a autorização deles para que novas pessoas pudessem trabalhar no edifício. E ela também deixou um amuleto budista no local. Né? Parece que depois disso as coisas ali amenizaram. Mas vamos retornar lá na época do incêndio, no dia do incêndio. Foi 1º de fevereiro de 74. Centenas de pessoas, quase 2 centenas de cadáveres foram resgatados ali. Algumas pessoas morreram depois, no transporte, ou depois de alguns dias, algumas horas de internação hospitalar. Desses corpos que foram encontrados, num elevador foram encontrados 13 corpos, possivelmente de pessoas que tentaram escapar pelo elevador, que é a rota mais desaconselhada em caso de incêndio, e acabaram presas ali dentro e foram completamente carbonizadas. Essas 13 pessoas, esses 13 cadáveres completamente carbonizados, eles nunca foram identificados, até porque na época não se tinha uma tecnologia de identificação avançada como nós temos hoje. E também ninguém reclamou a falta de pessoas, dessas pessoas. Né? E esses 13 corpos, eles foram sepultados sem identificação alguma no cemitério São Pedro, que fica na Vila Alpina. É um cemitério grande, fica ao lado do crematório,
e que funciona 24 horas por dia, ele não fecha nunca. Então, ele tem toda uma estrutura ali de vigilância, de coveiros, de salas de velório, de lanchonetes, enfim, de seguranças, que trabalham ali 24 horas por dia. Essas 13 esses 13 cadáveres, eles foram sepultados numa ala do cemitério, lado a lado, em sepulturas bem simples, que eu vou colocar aí fotos para vocês. O que aconteceu ali de estranho? Como o cemitério funciona dia e noite, começaram a ouvir gritos, choros, gemidos, e que vinham de um setor específico do cemitério, e que era justamente o setor onde estavam aqueles 13 corpos sepultados. E um dos funcionários do cemitério intuiu que só poderia estar vindo da onde estavam sepultadas as vítimas do incêndio, do Joelma. E ele teve também a intuição de que, ora, se elas morreram no fogo, então eles devem estar precisando de água, né? E começou a jogar água em cima das sepulturas, e esses ruídos, essas manifestações, né, fantasmagóricas, elas diminuíram. E com isso virou tradição as pessoas que ali iam visitar deixar copinhos d'água, desses copinhos descartáveis, em cima das sepulturas, né? Embora exista um velário ali do lado, raramente é usado, porque você não vai acender vela para quem morreu no incêndio, não tem sentido. Então se despeja água, né? Vocês podem ver, vocês viram na fotografia que tem pequenas poças de água sobre cada tumba dessa, uma tumba bem simples, né? Lado a lado ali as 13. Mais recentemente foi edificada uma capelinha bem simples, que é a Capela das 13 Almas, né? E esse local ele se torna um centro de peregrinação. Por quê? Porque se supõe que essas 13 almas, de alguma forma, alcançaram um nível de elevação espiritual que atendem graças. Vocês estão vendo aí que as pessoas deixam banners com agradecimento por graça alcançada, ou banner com a oração das 13 almas. Aliás, não são só esses banners que são deixados aí. É comum se encontrar, e não só lá, já encontrei em outras igrejas, em outros cemitérios, folhetos desse tipo, que trazem a oração das 13 almas. Eu vou colocar em destaque aí na tela, que às vezes dá reflexo aqui no plástico, vocês não conseguem ver direito, tá? E mudam os títulos, é Oração das 13 Almas, Oração Poderosa às 13 Almas, e mais conhecido como Oração das 13 Almas Benditas, né?
que são orações para se pedir uma graça. Né? Então, todas têm mais ou menos o mesmo conteúdo, que é mais ou menos assim. Ó minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo amor de Deus, atendei o meu pedido. Minhas 13 almas benditas, sabidas e entendidas, a vós peço, pelo sangue que Jesus derramou, atendei o meu pedido. Pelas gotas de suor que Jesus derramou de seu sagrado corpo, atendei o meu pedido. Meu Senhor Jesus Cristo, que a vossa proteção me cubra, vossos braços me guardem no vosso coração e me proteja com os vossos olhos. Ó Deus de bondade, vós sois meu advogado na vida e na morte. Peço-vos que atendei os meus pedidos, livrai-me dos males e dai-me sorte na vida. Segui meus inimigos, que olhos do mal não me vejam. Cortai as forças dos meus inimigos. Minhas 13 almas benditas, sabidas, entendidas, se me fizerem alcançar esta graça, aí a pessoa diz a graça que deseja, ficarei devoto de vós. Né? E aí um golpe de marketing, possivelmente de alguma gráfica esperta, e mandarei imprimir 1 milheiro dessa oração, mandando também rezar uma missa. E aí tem as orações, um Pai Nosso, um Ave Maria e o sinal da cruz. Então, passei aí para vocês essas orações que eu também coleciono, e é um lugar interessante. A primeira e única visita que eu fiz, né, por conta de trânsito e outros percalços que nós tivemos, outros locais que tínhamos que passar, então eu cheguei, dá para se perceber na foto que foi exibida antes, já no crepúsculo, né? O sol já tinha se posto, a noite já estava iniciando, mas havia iluminação suficiente para, enfim, captar algumas imagens ali com alguma qualidade. Tá? Então, eu agradeço quem me acompanhou até aqui, peço que deem like, compartilhe, assine o sininho de notificações, e antes de encerrar, eu vos convido para me acompanhar numa visita a esse setor do cemitério São Pedro, onde estão as 13 almas que são de pessoas até hoje não identificadas, que foram retiradas do Joelma. Então, vamos me acompanhar nessa visita? Vamos lá. Oi, amigos. Já está escurecendo, né? O sol já se pôs. Nós estamos aqui na Capela das 13 Almas, que vocês vão visitar comigo agora. É nada.